Bom dia. Bom dia. Hoje, 17/6/2014, estamos entrevistando pelo projeto da História Oral do TRT da 18ª Região, o servidor Paulo Roberto Fleury da Silva e Souza. Em que data e local você nasceu, Paulo Roberto? Eu nasci em Goiânia no dia 11 de junho de 1942. Isso. Qual a origem de sua família? Seus pais são do estado de Goiás, oriundos de outros lugares? Não, minha família é genuinamente goiana, do que eu muito me orgulho. Meu pai nasceu em Goiás, antiga capital, Goiás Velho, como se dizia, e minha mãe nasceu em Bela Vista de Goiás. Como era estruturada a família em que você nasceu? A minha família é estruturada da seguinte forma. Meu pai foi um homem que cresceu sob a orientação do pai dele, o desembargador Vicente Miguel, e houve um direcionamento natural para a área jurídica. E minha mãe também era professora de inglês, professora de latim e tal. Então, minha família era estruturada dessa forma. Eu sempre em casa, eu participava e fui criado dentro de um ambiente assim, de estudo, né? De curiosidade intelectual, de leituras, essas coisas. Quantos irmãos, homens e mulheres? Qual a sua posição na ordem dos irmãos? Lá em casa somos 2 casais, 2 mulheres e 2 homens. Eu sou o segundo filho. A Maria Lúcia, que também militou como diretora aqui. Depois venho eu, depois vem a minha irmã Regina, que é uma artista plástica, e depois veio o meu irmão caçula, o Paulo Fernando, que é um engenheiro de produção e hoje representa o Brasil no Conselho Internacional de Logística. Seus pais exerciam que atividades? Meu pai se formou muito cedo. Ele emancipou-se pelo diploma, porque a emancipação seria com 21 anos. Com 20 anos ele se formou em Direito, foi para a cidade de Goiás e logo, ele toda a vida foi um aluno de destaque em todos os cursos que ele fez. Ele foi convocado para ser secretário de Estado, professor da Faculdade de Direito, né? E uma curiosidade, quando ele foi dar aula na Faculdade de Direito, ele era o mais novo da classe, todos os alunos eram mais velhos que ele, tá? Porque ele se formou muito novo, né? E minha mãe também era vocacionada assim para o magistério. Ela foi professora de latim, professora de inglês, orientadora educacional, não é? Então, todos os 2 tinham formação acadêmica. Que memória você traz da sua infância? Eu trago uma memória excelente da minha infância, porque meu pai foi pioneiro aqui de Goiânia, ele que lavrou a ata de fundação da cidade de Goiânia. E então, quando eu nasci, Goiânia estava nos seus primórdios. E ele morava em frente ao Jockey Club. Eu fui criado ali quase que dentro do Jockey Club, praticando esporte e tal. Tive uma juventude muito sadia. E correndo na junta de conciliação quando criança, enquanto ele era juiz, eu fazia umas estripulias aqui. Meu pai chamava o Calígula Bueno da Fonseca, que é um funcionário que eu faço questão de mencionar, porque é o exemplo maior que eu vi de funcionário em toda a minha vida, né? Então, nos corredores da junta, uma infância tranquila, sem maiores preocupações para os meus pais e tal. E, graças a Deus, eu tenho orgulho da minha infância. Você exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância? Não, minha infância foi só dedicada ao estudo e seguir por aí. O primeiro trabalho que eu tive foi em 1963, quando eu entrei para o UNB, na primeira junta de conciliação e julgamento de Brasília. Quando criança, o que você aspirava a ser ao tornar adulto? Olha, eu segui, era uma ambição, assim, uma tendência natural, que às vezes acontece, os filhos se direcionarem mais ou menos para a mesma atividade, ou mesmo setor de atividade dos pais. Então eu sempre pensava nisso, porque eu sou filho e neto de magistrados. Meu avô, Vicente Miguel, foi desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, foi juiz de direito em Mato Grosso. E meu pai, seguindo as pegadas dele, meu pai advogou no começo, depois, quando foi criada a Justiça do Trabalho, ele foi nomeado presidente aqui, como foram
diversos outros advogados em todas as capitais do Brasil, quando Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho. Onde você iniciou seus estudos? Iniciei no Grupo Escolar Modelo, escola pública estadual, onde eu fiz meu curso primário. Qual a sua formação educacional? Eu sou formado e pós-graduado, formado em Direito, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, e fiz mais um outro curso que ficou incompleto, que era um curso de Direito Processual Penal, mas aí como eu entrei para a Justiça do Trabalho, passei a focalizar mais a área trabalhista e tal, para me aprofundar mais. Mas curso completo, eu tenho de graduação Direitos, curso de Direito, e pós-graduação Direito Civil e Processo Civil. O que o motivou a escolher a área do direito? A influência de meus pais, meu avô foi o meu ídolo. Meu avô era um homem notável. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, através de informação de família, da conduta dele e tal. Era um homem brilhante, latinista, falava latim e tal. E então, eu vi a história do meu avô. Meu pai era um homem que, sem querer, está puxando brasa para minha sardinha, né, querer uma elogio à própria família, mas eu estou aqui para prestar um depoimento sobre o modo que eu vi as coisas, o modo que eu senti, o que me influenciou. Então, eu estou dizendo isso porque essa conduta dele, de destaque que ele sempre teve, né, e me influenciou a seguir o curso de Direito também, me engajar no Tribunal Regional do Trabalho. Fale-nos, por favor, sobre a sua trajetória como estudante enquanto esteve morando em Brasília. Em Brasília, eu sou da segunda turma da UNB, que foi uma universidade tida como revolucionária, quando ela foi criada pelo gênio do Darcy Ribeiro, né? E era uma maravilha a UNB, ela tinha realmente um sentido de universidade, uma integração total, porque eu, como direito, fiz matéria no curso de arquitetura, de história da arte, fiz matéria no curso de línguas, francês, inglês. Então, quando eu ia fazer uma matéria da área de arquitetura, eu ia lá para a escola de arquitetura, né? Quando um aluno de arquitetura queria fazer uma matéria do curso de direito, por exemplo, ele tinha que ir lá, então havia uma integração universitária. E o currículo, e lá era o seguinte, a grade escolar era o seguinte, você tinha que fazer as matérias obrigatórias do seu curso, mais 2 de complementação. Aí você poderia escolher qualquer área acadêmica, não é? Então era uma universidade maravilhosa. Era a única universidade considerada padrão A nos Estados Unidos, tanto que a Fundação Rockefeller mandou uma quantidade de verba impressionante para a Universidade de Brasília. E então nós vivíamos lá, professores eram pensados, jovens valores do Brasil inteiro, o Darcy Ribeiro levava para lá, para a Universidade de Brasília. Então, por exemplo, o Sepúlveda, o ministro Sepúlveda Pertence, que aposentou há pouco do Supremo Tribunal Federal, foi meu professor lá, né? Vitor Nunes Leal, um dos maiores nomes da letra jurídica de Minas Gerais, era professor lá e tal. E o Oscar Niemeyer era coordenador do curso de arquitetura. Era uma beleza a Universidade de Brasília. Depois, em 64, veio a Revolução, aí a universidade sofreu um abalo muito grande, porque criou-se um clima de que a Universidade de Brasília era um abrigo de pessoas esquerdistas e tal. Então, a Universidade de Brasília sofreu muito nessa época. Depois ela se estabilizou, hoje está num plano muito elevado, mas eu tenho saudades da Universidade de Brasília, porque esse regime que ela instituiu lá, um regime pioneiro. Eu tenho colegas que entraram comigo no curso de Direito e se formaram em Medicina. Lá era possível isso, dependendo do aproveitamento dele no vestibular, ele podia fazer uma adaptação e mudar de curso, né? Então, tem uma lembrança ótima da Universidade de Brasília. De que modo se deu o seu ingresso na Justiça do Trabalho? Em que ano? Olha, eu entrei em 1963, o ano que eu entrei para a universidade. Naquele tempo não era obrigatório o concurso público, de maneira que eu não fiz o concurso público.
os órgãos públicos nem usavam muito fazer concurso. Através da nomeação de uma pessoa que eu gostaria de render minhas homenagens. Dr. Herbert de Magalhães Drummond. Dr. Herbert era um homem espetacular, um coração, um espírito humanístico, uma coisa fantástica. Era um homem que era presidente do tribunal, frequentava as altas rodas desse país, ele sentava na roda com os faxineiros e tomava café com o pessoal da limpeza e todo mundo adorava. Então foi através da nomeação dele, quando ele era o presidente do tribunal, ele me nomeou, meu ingresso foi dessa forma. Como eram as instalações da JCJ naquela época? Eram precárias. Eram precárias porque havia dificuldade de verba e o tribunal que jurisdicionava tanto Brasília quanto Goiás era o tribunal da terceira região, Minas Gerais. E não havia grande disponibilidade de verbas, então a gente ficava numa penúria danada, sabe? Inclusive de material de expediente, esse tipo de coisa. Mas graças ao denodo do funcionário, juiz, porque eu sempre falo o seguinte, na Justiça do Trabalho é um lugar onde se trabalha. Realmente é um lugar onde se faz jus ao nome, é a Justiça do Trabalho. Porque os funcionários realmente parece que eles estão imbuídos daquele espírito de fazer a justiça social, que é a justiça mais importante desse país hoje é a Justiça do Trabalho. Porque ela é o fator de alívio da tensão social imediato. Não é? E de outra forma, ela também é uma justiça social, porque ela procura, de certa forma, através da legislação, equiparar a força da mão de obra com o capital, não é? Evitando esse conflito social que é sempre permanente entre o trabalho e o capital. Já existia carência de servidores naquela época? Existia, sim, realmente, existia. Muitas vezes a gente tinha aqui na Universidade de Brasília, na primeira junta de conciliação e julgamento de Brasília, às vezes a gente trabalhava até 10 horas da noite, sabe? Não tinha horário de manhã, às vezes eu faltava aula para me doar lá ao serviço. Então, eu sou testemunha de que, graças à abnegação dos funcionários e dos juízes também, a carga de serviço dos juízes também era sobre-humana. Eu, quando entrei na Universidade de Brasília, o presidente lá, o doutor Gustavo Pena de Andrade, cuja fotografia dele está ali no quadro ao lado, ele teve estresse, adoeceu por causa da carga de serviço que era muito grande. E ao longo dos anos, eu vim constatando isso, e não foi um fato isolado, não. Os juízes do trabalho, realmente, eles eram muito assoberbados. Sabe-se que no início da Justiça do Trabalho faltava muito material, até mesmo papel, carbono, canetas, etc. E que muitas vezes essa necessidade eram supridas pelos advogados e servidores, porque o material de escritório demorava muito a chegar de Belo Horizonte, sede do TRT, terceira região. Isso é verdade? É verdade, como eu acabei de dizer na pergunta anterior, na resposta anterior, havia uma carência total. Nós vivíamos aqui à míngua, pedindo favores de pis na mão, atrás dos sindicatos, atrás da Polícia Federal para fazer as perícias, né, grafotécnicas e tal. Nós éramos um pedinte quanto mais, sabe? Era muito difícil isso. E é constrangedor, né, para a Justiça pedir para os seus jurisdicionados, né, algum tipo de favor. Né? Pode até parecer que, de certa forma, quebraria a independência da Justiça, né? Ela ficar merecendo favor de uma pessoa que amanhã teria que ser julgada por ela e tal. Era uma situação desconfortável, mas graças a Deus nunca apareceu nada que interferisse ou que desabonasse esse procedimento nosso, porque era uma questão de sobrevivência e não houve nada que deixasse, que maculasse o andamento da Justiça do Trabalho por causa dessas solicitações que eram constantes, né? E graças a Deus tudo correu bem. E a justiça foi uma justiça bem nascida, principalmente aqui de Goiás. Ela nasceu bem, seguiu bem, até hoje continua, né? Seguindo um caminho maravilhoso e tal, produzindo a paz social e a tranquilidade, a harmonia entre o empregado e o patrão. Com quais juízes você trabalhou? Eu trabalhei com muitos juízes.
eu comecei com o doutor Gustavo Pena de Andrade, em Brasília, né? E depois fui transferido para Goiânia. Eu me casei muito cedo, antes de terminar o curso, o meu curso na Faculdade de Direito. E aí tive a graça de trabalhar com meu pai, que era o juiz-presidente da Junta de Goiânia, só tinha uma junta, né? Depois eu trabalhei com o doutor Manuel Mendes de Freitas, trabalhei com o doutor Sebastião Oscar de Castro, Manuel Mendes eu já citei, Sebastião Oscar de Castro, Messias Souza Costa, Marco Antônio, Marcos Afonso Borges, digo melhor. E com o doutor Erasto Pena Júnior também, né? Com o doutor Platão Teixeira de Azevedo Filho, e com a figura maravilhosa que era a doutora Ana Márcia, né? Eu só tinha trabalhado com juízes, pela primeira vez eu trabalhei com a juíza, é uma pessoa espetacular, é uma outra pessoa que eu gostaria de render as minhas melhores homenagens aqui, por uma mulher educada, fina, competente, criteriosa e preocupada em fazer justiça, sabe? E aqui um espírito de mãezona, sabe? Então ela agradava em todos os aspectos, sabe? E esses foram os juízes que realmente eu trabalhei na primeira instância. Quando se deu seu retorno para trabalhar em Goiânia? E como era a relação da sociedade com a Justiça do Trabalho naquele período? Olha, eu vim para Goiânia em 1966 e vim para a primeira junta de conciliação e julgamentos. Aliás, só tinha uma junta de conciliação e julgamento. E era diretora a doutora Japir Nascimento de Magalhães. Foi diretora há uns 20 anos. Meu pai como presidente, ela como diretora de secretaria. Uma mulher extraordinária, de saudosa lembrança também, extremamente competente, cuja filha, Iruena de Magalhães, também veio seguir os passos da minha mãe, da própria mãe, e se tornou diretora da Quinta Junta por muitos anos, prestou relevante serviço à Justiça do Trabalho. Mas eu vim porque eu havia me casado, minha mulher era de Goiânia, eu era de Goiânia, então pedi transferência para Goiânia por esse motivo, né? E nessa época a Justiça do Trabalho já tinha um conceito firmado aqui, né? No começo havia certa dúvida, o que era uma justiça nova, era algo diferente, estava acontecendo, não é? Justiça do Trabalho no mundo é uma coisa muito rara. E o gênio de Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho. Então, a sociedade no começo ficou assim e tal, talvez com o pé atrás, sabendo o que ia acontecer. E as pessoas de mais visão, né, entenderam logo o objetivo da Justiça do Trabalho, que era uma questão justa mesmo, né? Porque antigamente o empregado não tinha hora de trabalhar, não tinha hora de começar, não tinha feriado, não tinha nada, era como quase que um regime escravocrata, sabe? Mas quando eu vim para cá, a Justiça do Trabalho já tinha um conceito firmado, graças também aos bons juízes que passaram por lá, que imprimiram um viés de seriedade, né? E verdadeiro espírito de justiça, abnegação e tal, procurando resolver esses conflitos trabalhistas. Então a justiça já estava bem assentada, o conceito da justiça já estava bem assentado no conceito popular, sabe? Você se recorda de algum fato inusitado que aconteceu quando atuava como diretor de secretaria? Olha, aconteceu um fato. Eu vou contar para você o milagre, mas não vou contar o santo. Quando eu era diretor de secretaria, uma funcionária, ela se desorientou e começou a forjar o alvará do juiz e sacar dinheiro na conta da justiça. Certo? Muito bem. Mas antes, acontece o seguinte, naquela época não tinha as contas individualizadas, a conta da justiça era uma só, era a conta 90 mil na Caixa Econômica Federal, de maneira que ninguém notava, tinha sempre saldo lá e tendo aquele movimento. Mas antes que qualquer pessoa descobrisse, ela se arrependeu, me procurou e contou o que havia acontecido. Aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imediatamente à presença do juiz, levar o conhecimento dele, e é preciso que eu faça, sob pena de eu incorrer, né, em uma falta funcional minha aqui. Aí fomos lá e tal, contamos para o juiz, o Tribunal Regional do Trabalho
nomeou uma comissão de inquérito, da qual eu fui presidente, e o meu amigo Saulo Emídio dos Santos foi membro dessa comissão, a Iruena de Magalhães Prata membro, e no curso do inquérito nós vimos que essa moça tinha sido uma vítima de um pai vigarista que ela tinha e de um irmão drogado. Tá? Então eles pegaram avais dela e muitos compromissos ela ficou avalizando e ela entrou num estado de desespero, sabe? Fez isso, porém arrependeu, confessou, muito bem. E preventivamente eu a suspendi por 30 dias, né? Para que isso é de praxe, para a pessoa que está sendo investigada não influir no andamento do inquérito. Mas muito bem, depois esse processo foi remetido, eu fiz um relatório que foi bem aceito pelo membro da comissão, Saulo Emídio dos Santos, pela Iruena, eles assinaram, mandamos para Brasília, e esse processo não ficou parado muito tempo. O doutor Herácio era presidente lá, um dia conversando com ele, falei, doutor Herácio, aquele processo assim, assim. Ele falou, está com o vice-presidente, que isso é atribuição, ele é o relator nato desse processo administrativo e tal. Eu falei, mas aquilo está tão fácil de resolver. Ele falou, mas como assim? Está fácil, porque ela fez o que fez, ela errou, porém se arrependeu do erro. E teve mais outra coisa, ela vendeu a própria casa, vendeu o carro, o ex-sogro dela ajudou, porque ela era uma boa pessoa, né? E repôs, não houve um centavo de prejuízo para ninguém. Uma curiosidade, eu requisitei os alvarás dos últimos 5 anos, emitidos pela Justiça. Encontrei 5 sem assinatura de ninguém, nem de juiz, nem de nada, e pagos pela Caixa Econômica Federal. Certo? Passou pelo funcionário que entregou, passou pelo advogado que recebeu, passou pelo caixa lá na Caixa Econômica, foi pago e não tinha assinatura do juiz autorizando o pagamento. Né? Felizmente, recebeu quem tinha que receber. Ficou um erro formal, mas que no fim não gerou prejuízo para ninguém. Certo? Mas então, depois de passado algum tempo, falei para o doutor Herácio e ele falou, mas como é que resolve isso tão facilmente? Eu falei, olha, essa moça se arrependeu. E o que a punição visa é exatamente a recuperação da pessoa. A pena não é um castigo, a pena visa recuperar a pessoa para ela voltar à sociedade e ter uma vida normal. Essa moça já está punida pela vergonha, porque era uma funcionária de conduta exemplar, não quer nada problema. Falei, olha, isso aí é muito fácil. Agora, isso até é uma inconfidência que eu vou falar para você. Ele falou, então você faz para mim esse voto. Eu falei, não vou fazer, porque o senhor não é relator do processo, o relator não me pediu para minutar, mas eu diria o seguinte, ela pode ser punida, ela tem que ser punida pelo que ela fez, mas é uma punição mais branda, é o que se chama em direito de dolo bônus. A pessoa foi dolosa, mas tem algo por trás positivamente que ameniza aquela falta. Então eu sugeriria que ela fosse, a pena seria uma suspensão de 30 dias, os quais ela já cumpriu preventivamente quando nós instalamos o inquérito. E assim foi feito. Essa moça nunca mais teve problema. Se ela tivesse sido dispensada, ela teria caído na rua da amargura, porque ela era uma mãe, uma mulher que tinha 3 filhos e ia ficar desempregada, né? Hoje ela tem 2 filhos médicos e um diplomata, né? Que prestam um relevante serviço ao país. Então, eu me orgulho da minha participação dessa forma. Foi uma das coisas que mais eu guardei na minha lembrança, das minhas melhores recordações. Conte-nos um pouco sobre sua experiência na Secretaria-Geral da Presidência. Ah, sim. Eu entrei numa fase aqui que não tinha nada, o tribunal não tinha nada. Tudo que tinha que ser feito, você achava que o Bob, que sou eu, né, sabia tudo. Qualquer coisa, vai lá no Bob, o Bob não sabia tudo, não. Mas, então, era como se você fosse abrir uma estrada numa mata fechada, né? Você primeiro tem que fazer a picada a machado, para depois você ir burilando e tal. Então, mas eu tinha passado por 2 regiões, a 3ª região e a 10ª região.
Então eu deixei boas amizades, graças a Deus eu acho que eu nunca deixei uma inimizade ou qualquer malquerência. E quando eu tinha as minhas dificuldades naturais de quem está começando, eu recorria aos meus colegas que tinham mais experiência e ia solucionando os problemas e tal. E com os juízes também, porque eu que, doutor, aliás, por atribuição minha e também por delegação do doutor Luiz Guedes, que foi o primeiro presidente do tribunal, eu que fazia a movimentação dos juízes, juiz substituto para cá, juiz substituto para lá e tal, processo de promoção, de remoção e tal. E é uma coisa delicada, porque há interesse, há muito interesse de autoridades, que são os juízes, né? Então, mas graças a Deus eu me dei muito bem com todos eles. Quando tinha interesse conflitante, eu chamava no meu gabinete e dizia para eles, olha, vamos aqui ver se a gente compõe esses interesses aqui, porque senão eu vou ter que tomar uma decisão, alguém vai ficar contrariado. Eu não gostaria disso. E sempre nós resolvemos dessa forma, de maneira que eu saí muito gratificado e com boas amizades que eu conservo até hoje com os juízes e outros funcionários, demais funcionários que serviram comigo lá do tribunal de um modo geral. Você foi o primeiro secretário-geral do TRT 18, né? Exatamente. O doutor Guedes foi o primeiro presidente e ele me convidou, eu aceitei o desafio, embora com uma certa preocupação, porque eu já tinha recebido um conselho do meu pai. Se você estiver bem como diretor da sua junta, não vá para o tribunal não, porque lá a situação é bem mais complicada, você vai lidar com muita vaidade alheia lá e tal. Mas eu fui, de certa forma, convocado pelo doutor Luiz Guedes, talvez por ser o mais antigo, ou ter uma experiência a mais que os outros, e aceitei o desafio e, graças a Deus, eu acho que nós saímos muito bem, tendo em vista o que a justiça, tinha na época e o que ela tem hoje. Inclusive, esse prédio aqui, que está localizado nesse terreno aqui, eu tive a alegria de ter participado da compra do terreno e tal, né? É claro que eu não fui vamos dizer assim, fazer uma imagem, o arquiteto que traçou as linhas mestras disso, mas coloquei um tijolinho lá também. Seu pai, o Dr. Paulo Fleury, influenciou de alguma forma a sua escolha pelo serviço público na área trabalhista? Você trabalhou diretamente com ele? Olha, ele influenciou indiretamente. Não é? Me aconselhar e tal, não, ele nunca fez, ele me deu total liberdade para escolher o curso, a profissão que eu quisesse. Eu acho que foi uma tendência natural, porque ele seguiu a carreira jurídica, né, também sob a influência indireta do pai dele, que era o desembargador Vicente Miguel. Né, e isso mesmo aconteceu comigo. Né? Então, não houve assim, uma influência direta, não. Como eu já disse anteriormente, quando eu vim transferir de Brasília para Goiânia, ele era o juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, né? Ele era um dos juízes fundadores da Justiça do Trabalho e quando eu cheguei, ele estava na presidência da primeira Junta e depois ele foi para Belo Horizonte, para Brasília e tal, mas trabalhei diretamente com ele, sim. Em suas palavras, quem era o juiz Paulo Fleury? O juiz Paulo Fleury era um homem que andava em cima da linha da razão. Era uma pessoa inteiramente justa, equilibrada, inteligente, culto. Ele reunia as melhores qualidades que um magistrado pode ter. Inclusive, ele tinha muita preocupação. Uma certa feita, eu perguntei para ele, pai, o senhor é uma pessoa assim que... O senhor é um dos fundadores de Goiânia e tal, e o senhor não tem assim, eu não vejo o senhor com um círculo de amizade tão grande. Embora ele tivesse muito amigo, mas ele não frequentava, ele era meio recluso. E é o que ele me respondeu, ele falou assim, olha, eu tenho que ter cuidado, a profissão de juiz é uma coisa muito melindrosa. Eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu me relaciono. Eu não posso andar para uma pessoa que é mal vista na sociedade, porque amanhã eu tenho que infundir, a hora que eu estiver julgando um jurisdicionado, eu tenho que infundir nele credibilidade. Que eu sou um homem de direito, que eu sou um homem justo, então eu não posso ter uma vida na sociedade, eu tenho que ter cuidado com a minha vida na sociedade.
né? E eu tenho muitos amigos e tal, mas a pessoa que vai ser julgada por mim, ela tem que ter essa tranquilidade. Tá? E graças a isso, isso aqui que eu vou falar é um depoimento da doutora Japia de Magalhães, Nascimento Magalhães, que trabalhou com ele durante 20 anos. Ela disse que nesses 20 anos que ela trabalhou com ele, ela nunca viu uma sentença dele reformada pelo tribunal. Todas as sentenças, durante o período que ela trabalhou com ele, que ela tinha autoridade para afirmar, foram confirmadas pelo tribunal de Belo Horizonte, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Belo Horizonte. E ele tinha uma coisa, quando ele dava uma sentença e encontrava o advogado da parte que perdeu a ação, ele incentivava o advogado a recorrer da sentença dele. Só se recorre, porque eu decidi assim, eu entendi assim, você recorre, às vezes o tribunal pode entender de outro jeito. Aí depois que eu passei a pertencer aos quadros de justiça do trabalho, eu vi alguns juízes criando obstáculo para advogado recorrer das sentenças dele. Aí eu questionei meu pai, falei, por que o senhor fazia isso? Ele falou assim, olha, o maior medo que eu tenho é de fazer injustiça a uma pessoa. Então, eu estimulo a pessoa que perdeu a ação a recorrer da minha sentença, porque isso me dá tranquilidade. Se eu tiver errado, tem um tribunal para corrigir. Então ele era um homem assim. E graças ao ambiente que ele também foi criado, o pai dele, a influência do pai dele, do esmagador Vicente Miguel, o esmagador Vicente Miguel era um homem que marcou época pela sua cultura, sabe? Um homem notável. E ele era professor de latim no Liceu de Goiás, lá em Goiás. Então, naquele tempo, o professor tinha que defender tese para assumir a função de catedrático. Ele elaborou uma tese e mandou para o Colégio Pedro II, que na época era o principal colégio do país. Então, vinha um examinador do Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, para examiná-lo. E um examinador chegou lá em Goiás, com a tese dele, e 2 dias antes do exame, pediu que ele comparecesse lá no hotel onde o examinador estava hospedado. Ele ficou surpreso, falou, o que será que esse examinador quer comigo? Aí o examinador falou assim, professor Vicente, acabei de ler a sua tese. A sua tese é um portento. Eu não estou à altura de examiná-lo. Eu vou pedir ao senhor que me poupe, me coloque em dificuldade perante os assistentes na sua defesa de tese, porque o senhor é muito mais preparado que eu. O senhor que devia estar aqui, eu no seu lugar. Né? E o Colégio Pedro II era tido como o colégio modelar do país. Tá? Então, isso influenciou meu pai e, de certa forma, né, as gerações subsequentes também guardam esses exemplos com muito orgulho, sabe? E a gente procura, na medida do possível, segui-lo e tal, mesmo que seja com muita dificuldade. Seu pai foi deputado federal e teve importante atuação pelos interesses do nosso estado de Goiás, inclusive no projeto que estabeleceu os limites da Amazônia Legal. Fato importantíssimo. O que tem a nos dizer sobre esse fato? Olha, o negócio, meu pai, ele foi juiz fundador da Justiça do Trabalho. Depois ele deixou, por um período, ele deixou a magistratura, afastou da magistratura e ingressou na política para atender um pedido do Dr. Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia, que era inclusive tio da minha mãe também. Ele era irmão do meu avô. E meu pai tinha assessorado o Dr. Pedro já logo que ele formou durante muito tempo. Então o Dr. Pedro quis que ele ingressasse na política, ele então abandonou a magistratura e entrou para a política. Ele foi eleito deputado federal em 1950. E ele detém até hoje o recorde de voto para deputado federal no estado de Goiás, porque o estado de Goiás tinha 130 mil eleitores e teve 16 mil votos. E isso corresponde a um percentual de 12,3% dos votos do eleitorado. Ninguém até hoje conseguiu atingir isso. Porém, ele não se adaptou. Quando ele chegou, antes, retrocedendo, quando ele chegou na Câmara Federal,
estava em votação, já tinha um voto do relator, inclusive, na Comissão de Valorização da Amazônia, e delimitando a área da Amazônia legal, que é para efeito de incentivos e tal, para desenvolver essas áreas pouco assistidas. E pelo voto do relator, o estado de Goiás só seria beneficiado o que a gente chama do bico do papagaio, aquele Araguatins e mais 3 ou 4 municípios ali. E ele pediu vista do processo e proferiu um voto. E o relator fez a revisão do seu voto, acatou o voto dele e com isso a área da Amazônia Legal que estava no paralelo 3 ou 4 passou para o paralelo 13. Então o norte de Goiás teve um benefício enorme com isso, porque aí começou a entrar dinheiro a um custo barato, dinheiro do Banco da Amazônia, né, que para desenvolver, o norte era muito atrasado. Vou citar um fato para você aqui, que é até engraçado, mas é a verdade. Era tão atrasado lá, que era o seguinte, quando aparecia rato na casa de um cidadão, ele pedia a jiboia do outro emprestado para caçar os ratos na casa dele, sabe? Era assim, isso acontecia lá, sabe? Então, meu pai fez a campanha dele de barco, a cavalo, a pé. Então, o grande colégio eleitoral dele foi o norte de Goiás. E ele deu essa retribuição ao norte. Para mim, foi o que ele fez de mais importante. Que era realmente uma terra de ninguém, uma área do estado completamente abandonada. Mas ele não se adaptou à política. Se adaptou à política, não. Quando faltava um ano para terminar o mandato dele, ele foi ao Ministério da Justiça, cujo ministro era Tancredo Neves, no governo de Getúlio Vargas. Isso foi em 53. E o Tancredo Neves foi colega de turma dele os 5 anos em Belo Horizonte. Eles eram muito amigos, eles sentaram 5 anos juntos, assim, era cadeira dupla, eles trocavam livro para estudar e tal. Meu pai chamava ele de Tancredinho, que era pequenininho. E então o Tancredo Neves falou para ele, ó Fleury, se você quiser voltar para o seu cargo de juiz do trabalho, ele está vago lá e a lei permite que você requeira o seu retorno desde que esteja vago o cargo que você desocupou. Ele não pensou 2 vezes, largou um mandato de deputado para lá e voltou para a Justiça do Trabalho. E na hierarquia do partido dele, que era o PSD, o partido do Dr. Pedro Ludovico, que era um homem que, naquela época, ele comandava a política em Goiás. O PSD, quem o Dr. Pedro apontasse para candidato a governador, estava eleito. E o Dr. Pedro queria que ele fosse o candidato a governador, ele não aceitou. E depois, o Dr. José Ludovico, o Juca Ludovico, foi indicado como candidato do PSD e acabou sendo eleito. Na hierarquia do partido, o Dr. Juca estava bem abaixo do meu pai, mas ele não quis saber de política de jeito nenhum. Tá? Voltou para ser juiz. Então, ele dizia, inclusive, o seguinte, que enquanto o político tem que dar satisfação de todos os dias para o povo dos seus atos, o magistrado só tem que dar satisfação para a sua própria consciência. Então, ele se adaptava mais, se encaixou na Justiça do Trabalho. Ele foi um homem que pertenceu aos 3 poderes da República, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Ele exerceu o Executivo, substituindo o Dr. Pedro Ludovico, ele era secretário-geral do Estado, nas viagens dele para o exterior, por licenças, por diversas vezes. Foi deputado federal, exerceu o Legislativo e o Judiciário, onde ele se realizou plenamente, né? Mas ele sempre fazia questão de dizer que ele não tinha um viés do político. Ele dizia, olha, um dia que eu questionei ele sobre isso, ele falou assim, olha, política é o seguinte, você faz 9 favores para uma pessoa, o dia que você não pode fazer o 10º, você arruma um inimigo, e eu não tenho estômago para ficar no meio político, eu não nasci para isso. Aí voltou para a magistratura e terminou, né? Aposentou-se na magistratura depois de 42 anos de serviço prestados. Seu pai foi inquestionavelmente um grande homem. Dizem sempre que junto a um grande homem sempre está uma grande mulher. Fale-nos, por favor, a respeito da pessoa da sua mãe. Minha mãe era uma figura maravilhosa. Ela era uma mulher culta, falava inglês, estudou alemão, falava alemão também, era professora,
orientadora educacional, adorada pelos seus alunos, conselheira da família, né? Era uma pessoa assim presente, era uma verdadeira matriarca, tá? Uma figura doce, inteligente. E eu tenho muitas saudades dela, porque eu acho que eu não aproveitei o quanto ela tinha para me oferecer. Mas era essa figura maravilhosa, e ela com meu pai, ela se davam muito bem, porque todos os dois voltados para esse lado intelectual e tal, eles sempre se deram muito bem, e ela é uma pessoa que ela pontificou no magistério aqui em Goiânia, foi laureada muitas vezes, deixou uma imagem terna, carinhosa, uma coisa que só o filho sabe perceber, que é isso, e eu não tenho palavras para descrever o quanto ela foi importante na minha vida e na vida de meu pai também. Era sempre uma pessoa firme lá e dando boas orientações nas horas difíceis que a gente tem que decidir as coisas e tem que socorrer uma pessoa mais experiente que a gente. Minha mãe foi algo que eu não sei nem como eu descrevo. Ela está algo fora do normal para o meu entendimento, sabe? Você viveu o processo da instalação da Justiça do Trabalho do TRT 18. Diga-nos também, em suas palavras, do que se recorda, como se deu aquele momento, quais foram os principais personagens. Eu me recordo, sim. Eu ingressei na 3ª região, passei para a 10ª e depois assisti aqui a criação do TRT da 18ª região, que para mim foi uma alegria, porque é um Tribunal Regional do Trabalho no meu estado, na minha terra. Eu fiquei muito satisfeito com isso, alegre, queria até que meu pai estivesse aqui para presenciar isso também. Mas aqui foi um trabalho pioneiro, né? Nessa hora eu quero ressaltar que eu acho que poderia ser mais ressaltado, mais reverenciado, a figura do Dr. Luiz Guedes de Amorim. Ele não era o primeiro na antiguidade para assumir a presidência do TRT da 18ª região. Seria o Dr. Maldonado, que era mais antigo que ele. Porém, como aqui nós íamos precisar muito da colaboração do poder público, né, para aquisição de terreno, construção de sede, e sendo o Dr. Luiz Guedes um filho da terra, né, o Dr. Maldonado declinou, né, da eleição dele para o primeiro presidente, em benefício do Dr. Guedes. Isso foi uma decisão extremamente proveitosa para o tribunal. O Dr. Guedes tinha penetração, inclusive no meio político, conhecia todo mundo, nascido e criado aqui no estado e tal. E isso ajudou muito, inclusive na aquisição desse terreno aqui, onde hoje está implantado o Tribunal Regional do Trabalho. Porque quando foi criado o tribunal não tinha sede própria aqui, ele só tinha alugava um imóvel na Rua 88 e depois passou a ocupar um prédio que era da Sudeco, ali na Avenida Portugal, e depois foi transferido, a Sudeco foi extinta, foi transferido, passou a fazer parte do patrimônio do Tribunal Regional do Trabalho. Mas o Dr. Guedes foi incansável, e eu ao lado dele, eu sou testemunho ocular do trabalho hercúleo que ele teve aí, para erigir isso tudo que hoje nós estamos vendo aqui, hoje está uma beleza, né? Mas na época não era assim não, era difícil, as acomodações eram acanhadas, né? Se você tinha que ter uma atuação política também, junto às autoridades, para você poder, né, consolidar esse tribunal como ele hoje está aí, essa beleza, esse prédio, essa coisa, mas no começo foi difícil, sabe? E eu participei disso, até ter um fato interessante. Na véspera de eu sair da Secretaria-Geral da Presidência, chegou um juiz classista e falou, você está saindo, amanhã estou, então vou deixar esse aqui, você leia depois. Né? Aí eu tinha esquecido, na hora que eu estava saindo, limpando minhas gavetas, eu vi lá aquele papel, né, com aqueles dizeres, e dizia exatamente o seguinte. Ele falou assim, você presta atenção, porque nem sempre o que vai te suceder vai reconhecer o trabalho de vocês. Eu sei, sou testemunho. Então, o que dizia? Dizia o seguinte, você que está chegando agora, criticando o que está feito, deveria estar aqui na hora de fazer. Assinado, aquele que fez, quando ninguém sabia como fazer. Então, foi mais ou menos assim, você tinha
Muita coisa você tinha que ir pelo bom senso e tal, tateando, contornando as vaidades pessoais e tal, uma luta muito difícil. Você percebia alguma expectativa da população em relação à justiça que se implantava? Sempre é uma expectativa positiva. Assim, em relação ao Tribunal Regional do Trabalho, era esperado aqui, porque Goiás já fazia jus. O movimento processual aqui era enorme. Estava assoberbando lá de processo a 10ª região, né? Então, inclusive lá em Brasília, quem nos ajudou muito na criação desse tribunal foram os próprios membros lá do tribunal e tal, o pessoal de Brasília nos ajudou a criar esse tribunal aqui, porque a carga estava imensa de processo. Goiás já fazia por muito tempo por merecer o Tribunal Regional do Trabalho aqui, sabe? E vem em muito boa hora, a expectativa foi muito boa. E quem tem um juiz que trabalhou muito por isso aqui, que depois ele se aposentou e o nome dele é quase que esquecido aqui, que é o doutor Enio Galarza Lima. O doutor Enio moveu céus e terra para a criação desse tribunal, fez movimentos nas classes trabalhadoras, nas classes empresariais, né? Nós fomos recebidos pelo presidente da República, que era o Zé Sarney, funcionários inclusive. Sabe? Então, a expectativa era muito grande e o tribunal correspondeu plenamente, né? Esse tribunal hoje tem um conceito elevado, está estruturado e altamente considerado, né, no conceito da população do estado de Goiás. Ele se firmou hoje como um dos bons tribunais do país, haja visto as correções periódicas que o TST faz aqui, e o tribunal tem recebido constantes elogios, né, pelo seu desempenho e tal. Está um tribunal que hoje está consagrado, sem dúvida nenhuma. O presidente Getúlio Vargas referiu-se à CLT como sendo a Carta de Emancipação Econômica do Trabalhador Brasileiro. Qual sua posição diante de tal afirmativa? Olha, eu acho que não é só. Eu acho que o presidente Getúlio Vargas, um gênio, é quase que um ídolo que eu tenho. Ele teve diversas fases da vida dele, diversas facetas na vida dele. Mas um homem que foi ditador e depois foi eleito no braço do povo como presidente da República, esse homem tem valor, né? Como realmente ele teve. Foi um homem que criou a Petrobras, a Eletrobras, a Justiça do Trabalho, a CLT, né? É um visionário. Mas ele, eu acho que a Justiça do Trabalho foi além disso. Trazer esses benefícios todos, essas garantias para o trabalhador, é uma coisa muito importante, que foi o estabelecimento da paz social, do conflito de interesse entre o empregado e o empregador, né? Porque essa luta é constante e permanente, ela nunca vai acabar, né? Então, é um alívio da tensão social, né? Foi algo em prol da paz social. E um país que não esteja pacificado nas suas diversas vertentes divergentes, se ele não tiver o mínimo de pacificação, fica difícil o progresso, porque as partes não se entendem. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho foi além disso, de libertação do trabalhador. Esse fator de dirimir o conflito, uma justiça rápida, procurando estabelecer a paz social, para mim é a coisa mais importante, minimizando esse conflito eterno entre o capital e o trabalho. O presidente Getúlio Vargas era chamado por alguns de pai dos pobres, mas por outros era chamado de mãe dos ricos. Você acredita que Getúlio Vargas merece vivas? Acredito. Foi um homem, acho que ele foi um homem notável, né? Embora no começo da vida dele, da vida política, atribuam a ele certas coisas que não sejam tão elogiosas, né? Na época do Estado Novo e tal, da Segunda Guerra Mundial e coisa, mas ele fez muita coisa pelo país. Talvez seja um equívoco de rota que ele corrigiu e muito bem, né? Hoje ele foi eleito voltou à presidência da República nos braços do povo. O povo era encantado com Getúlio. Ele foi um homem, como eu já disse atrás, que criou a CLT, criou a Petrobras, criou a Eletrobras, né? E muitas outras entidades.
Ele não era só isso que se diz aí, mas ele era um homem muito respeitado, um homem de visão universal, não é? E eu acho que o Getúlio Vargas merece vivo assim, é uma das pessoas que, para mim, ele teve uma atuação decisiva no desenvolvimento brasileiro. Tá? Essas grandes empresas, você vê a Petrobras, a Eletrobras, e a criação da CLT, isso é muita coisa para um país que não tinha nada disso, né? E foi um homem na presidência da República, um homem justo, um homem que saiu pobre, né? Hoje é muito importante a gente falar isso, porque o Getúlio era um homem que não só não roubava, como não deixava roubar também. Um homem de princípios rígidos e tal, né? É bom ressaltar isso nesses dias que nós estamos vivendo hoje aí, né? Acusação de corrupção para tudo quanto é lado aí. Ele foi um homem correto, um cidadão de direito e tal, e um visionário. Criou muita coisa que está repercutindo até hoje no nosso tempo e vai continuar repercutindo por acho que por a eternidade, porque o que ele fez não acaba. A ditadura instaurada no país após o golpe de 1964 impôs alguma modificação no seu modo de vida ou na sua rotina de trabalho? Olha, eu tive uma modificação no meu modo de vida porque eu estava na Universidade de Brasília, que era considerado um foco esquerdista e tal, pelo pessoal revolucionário, então alterou tudo. Nós tínhamos professores notáveis, como eu já disse também, valores pensados por todo o Brasil, né? Pessoas jovens que estavam despontando, né? Talentosas, e o Darcy Ribeiro levou esse pessoal todo para o UNB. Então, e esse pessoal jovem, eles entraram lá com muito entusiasmo, porque era uma coisa nova no ensino brasileiro, uma coisa revolucionária. E eles entraram com toda a gana e tal, aquele espírito de colaborar com o país, de dar uma outra visão, formar jovens, formar talentos, porque é só assim que você pode mudar, né? Um país, fazer ele crescer através da educação. Você criando uma mentalidade de progresso, né? Voltada para o desenvolvimento, para a tecnologia. Isso começa lá do curso primário, para você formar a cabeça das pessoas, para o país ter resultados positivos, né? Então, eu senti demais, porque aí, a partir daí, depois de sobreviver à Revolução, nós vimos que a maioria dos professores novos foram banidos, alguns foram perseguidos, e chegaram lá professores já aposentados, de Bengala, com 70 anos, ficavam contando mais histórias da vida dele do que discorrendo sobre a matéria, sabe? Houve uma baixa na qualidade de ensino da UNB. Então, isso, de certa forma, influiu também. E também isso é bom para a gente. Eu, por exemplo, era um jovem, é muito bom para você comparar as coisas, né? O que aconteceu num regime, o que aconteceu no outro e tal. Mas eu acho que a verdade, o que deve prevalecer é o ponto de equilíbrio. Nem tanto ao mar e nem tanto à terra, né? Eu acho que o extremismo na avaliação das coisas não leva a gente a um bom resultado, né? Eu acho que a razão está no meio. Que experiências foram mais marcantes à sua memória no que se refere à sua trajetória na Justiça do Trabalho? Olha, eu vou falar para você que eu entrei muito jovem na Justiça do Trabalho. Eu era primeiro anista do curso de Direito e fiquei aqui até me aposentar. Então, influência assim mais marcante que eu tive aqui, eu acho que, não sei, o que eu acho que mais marcante foi, para mim mesmo, foi a minha trajetória aqui dentro, quer dizer, pessoalmente, que me agradou de chegar na Secretaria-Geral da Presidência e olhar para trás e ver aquele porteiro de auditório que entrou em 1963, apregoando as audiências e terminou a sua carreira como secretário-geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da minha terra, né?
e pude dar uma contribuição e tal. Graças a Deus eu trabalhei em 3 tribunais e quando saí condecorado em 2. Né? Isso para mim é muito gratificante, são fatos que massageiam o meu ego, né? Que me dá uma sensação de um dever bem cumprido. Tá? E porque minha vida foi toda passada aqui dentro e eu tenho muito orgulho disso. No seu ponto de vista, qual o papel social do servidor público, especialmente do servidor da Justiça do Trabalho? É um papel fundamental, porque o servidor público, aqui na Justiça do Trabalho, principalmente, que trabalha demais, né? E ele que proporciona as condições, né, para a atividade fim do tribunal. Ele exerce uma atividade meio, né? Estabelecer as condições, proporcionar que o tribunal decida o destino de pessoas, né? E que é uma coisa muito importante, muitas vezes, as pessoas às vezes não atentam para isso, às vezes uma decisão do tribunal, né, está decidindo a vida de uma pessoa. Isso é muito importante. E se não fosse a colaboração vem desde lá de baixo, da faxineira que lava o banheiro, né, do funcionário, né, do assessor, do juiz, né? Então o estudo é um conjunto. Então eu acho, e aqui eu sempre notei que o conjunto é muito harmônico, né? Não há maiores distensões, juiz não guardam tanta distância assim dos funcionários, eles são integrados, a gente vê, eu mesmo já participei de muitas reuniões com funcionários, juízes e tal, um clima de congraçamento muito grande, isso só pode produzir bons resultados, né? Então, eu acho que o funcionário ele tem um papel fundamental, é claro. Se não tiver atividade meio, como é que o tribunal vai exercer atividade fim? Não há como. Né? Bob, você se aposentou em que ano? 94, se não me falha a memória. Os janeiros já são muitos. Então, às vezes a memória fala, mas me parece que foi em 94. A que você tem se dedicado desde que se aposentou? Olha, eu tenho dedicado mais à minha família e agora eu estou numa outra atividade, agora já que eu estou nas lides rurais. Então, é uma coisa que me agrada muito porque uma vida mais, a vida mais pode ser mais pesada no aspecto físico, mas não há nada que uma boa noite de sono não faça uma boa recuperação. Agora já o trabalho intelectual não. Eu passei por uma fase aí que eu trabalhei bastante e estava estressado. Eu sei o que é você sair de um estresse, é uma coisa difícil, né? Então eu hoje sou proprietário rural no Vale do Araguaia e estou com meu filho, minha nora e estou muito feliz lá, né? Tomo sol, levanto cedo, durmo cedo, acordo bem disposto, sem preocupação com uma coisa ou com outra, de coisa que exige, né, mais cuidado. Então, hoje eu exerço atividade agropecuária e estou muito satisfeito, estou me completando. Você tem acompanhado o crescimento da Justiça do Trabalho aqui em Goiás? Não tão de perto, mas tenho, porque eu tenho parentes aqui, que ainda trabalham aqui, como minha filha Rossana, né? E a gente fica sabendo disso tudo. Eu acho que hoje, um funcionário, as antigas como eu, talvez nem desse conta de trabalhar aqui mais, porque o progresso está sendo tão vertiginoso com a chegada da informática e tudo mais, né? E a gente acha isso tudo muito bom, que a gente vê onde começou e aonde, que pé que está hoje, né? Que nível que está hoje esse tribunal. Bem conceituado, bem aparelhado, né? Uma instalação muito boa. Isso, de certa forma, dá uma satisfação para a gente também. Atualmente, o nosso TRT 18 conta com 48 varas e a Justiça do Trabalho aboliu o uso do papel na tramitação dos processos. Atualmente, nossos autos são 100% eletrônicos. Como você vê essas mudanças? Eu vejo com inveja, por causa do diretor que eu fui no tempo, que os papéis eram todos, os processos eram todos físicos, né, e tal. Às vezes,
muito processo, sumia. O processo, às vezes, ia para um lugar, extraviava da rota, aí ficava aquele. Você viu o processo aí? Passou na sua mesa? Onde é? Ah, ontem eu vi ele na mesa do fulano. Ah, o juiz pegou, está para despacho. Então acontecia muito isso. Hoje não tem isso. Eu ficava, às vezes, processo da pauta, você ia procurar um processo da pauta, o processo estava extraviado, o advogado não tinha devolvido. E era uma luta, sabe? Então eu falo, olha, mas que moleza isso aí. É só você ligar o computador, você sabe, o processo está todinho lá, né, escrito. Então eu acho uma coisa maravilhosa, são os tempos novos que chegaram, né? E vão evoluir muito mais. Isso é uma maravilha, né? A gente tem que render homenagem à tecnologia, né? Como você enxerga o futuro e os desafios do judiciário trabalhista? Olha, o futuro do judiciário, eu não sei, ele já está num ponto muito avançado, né? Mas a tendência é melhorar. Tudo na vida é progresso, né? Eu acho que a Justiça do Trabalho hoje é uma coisa, assim, importantíssima, como eu já disse. Certa feita, havia um movimento aí para extinguir a Justiça do Trabalho, porque em vários países não existe a Justiça do Trabalho. Aí o ministro Armando Falcão disse assim, ele proferiu uma frase muito correta, ele, ministro da Justiça, na época, ele disse assim, ai do Brasil se não fosse a Justiça do Trabalho. E é isso, você vê esses movimentos sociais aí, hoje as categorias profissionais estão todas organizadas, né? Através dos seus sindicatos, das suas federações, das suas confederações, né? E os movimentos hoje são movimentos robustos, movimento de reivindicação e tal. Esse conflito eterno que sempre vai existir, é o trabalhador reivindicando e o patrão resistindo, então aí gera esse conflito e ele é eterno. E é claro que nós caminhamos para frente. Eu acho que a Justiça do Trabalho, ela já tem um presente maravilhoso e eu acho que o futuro vai ser mais bonito ainda, porque é uma justiça que trabalha, que procura alcançar o seu desiderato, certo? E ela é uma justiça que ela busca incessantemente um objetivo teleológico, ela quer atingir a parte final e concluir de maneira satisfatória. E a Justiça do Trabalho, isso eu não canso de repetir, a mais importante função dela é eliminar a tensão social. Porque se você sem paz, você não caminha com a velocidade que se deseja e tal, para atingir os objetivos que toda a sociedade deseja, que é a paz social, né? Você é considerado por muitos como alguém que teve uma carreira profissional exemplar e vitoriosa. Que conselhos você daria hoje para um servidor que está iniciando a carreira? Não sei, talvez esses elogios aí sejam um pouco exagerados, mas o conselho que eu daria é o seguinte, é para abraçar a causa, vestir a camisa, porque a compensação vem. Você vê pessoas que estão em dificuldade nas suas relações de trabalho, que dependem do julgamento para fazer um tratamento médico, depende do julgamento para pagar a escola de seu filho, né? Depende do julgamento para poder se alimentar. Quantas vezes aqui, quando eu trabalhava na primeira instância, né, a gente tirava dinheiro do bolso para o sujeito pagar o ônibus para voltar para casa, né? Chegava lá e tal, você falou, olha, eu não comi, dava um dinheirinho para ele comprar 1 quilo de arroz, uma coisa. Isso aconteceu, não tenho vergonha de falar isso não. Mas então, agora a gente tem a satisfação de ver as pessoas com seus problemas solucionados. Uma das maiores satisfações que eu tenho é quando eu posso estender a mão para uma pessoa em dificuldade. Sabe? Porque é difícil, quando você está numa situação que você não está vendo saída e chega uma pessoa e te estende a mão, é uma coisa muito gratificante, quer dizer, que satisfatória para a gente e gratificante para quem atende uma pessoa, acode uma pessoa em necessidade. Graças a Deus, no tempo que eu estive aqui na Secretaria-Geral da Presidência, eu pude
estender a mão para muita gente, e até hoje eu recebo os agradecimentos, né? E às vezes as pessoas chegam para mim e falam, doutor Paulo, até hoje eu rezo para o senhor, porque o senhor me ajudou. Eu falei, reza eu não dispenso não, você pode continuar rezando. O objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás. Um dos nossos objetivos é produzir um vídeo documentário e também um livro. Que mensagem você quer deixar gravada para fazer parte desta publicação? Mas quanta honra para um pobre marquês deixar uma mensagem para ficar gravada num livro. Bom, eu diria o seguinte, é que a conscientização, ou a compreensão da grandeza da Justiça do Trabalho, o que ela representa, não é? Deve estar sempre na ótica de quem está trabalhando, quem está aqui presente, seja de funcionário, seja juiz, porque o servidor público, ele é quase que um sacerdote, a missão dele. Ele tem que servir ao público, ele tem que ser uma pessoa útil à sociedade. E a melhor forma de prestar esse serviço, essa contribuição, é fazendo com amor, com dedicação. Isso, né? Então, com a inspiração do Supremo Arquiteto do Universo, né, eu acho que as pessoas devem dar o melhor de si para a conciliação dos interesses antagônicos, né, estabelecendo a paz social e ajudando a dirimir a eterna luta entre a massa trabalhadora e o capital, o empregador. Bob, que pergunta não lhe foi feita e você gostaria que eu lhe tivesse feito? Eu não tenho que acrescentar nada. O que eu podia falar, eu falei. Agora só me resta agradecer, não é? essa oportunidade de deixar gravado alguma coisa no memorial que tem o nome de meu pai, né? Isso me honra sobremaneira e com certeza vai trazer muita alegria e honrar também os meus descendentes pelo o tempo afora, porque isso aqui é uma coisa praticamente eterna, né? E eu saí muito satisfeito daqui e agradeço as perguntas que você me fez. Eu tenho uma última pergunta. Pois não, à vontade. O que é a vida? Paulo Roberto Fleury da Silva e Souza. Olha, o que é a vida para você? A vida talvez seja um teatro. Um teatro onde diversas peças são encenadas, né? Cada uma com o seu viés, né? Na vida você tem amor, você às vezes tem ódio, às vezes você tem alegria, às vezes você tem tristeza, né? E então viver é uma arte. E a pessoa deve procurar viver em paz, em harmonia, né? Em fraternidade, porque a vida fica muito mais leve, né? E ninguém vive sozinho, as pessoas precisam uma da outra, né? Então essa compreensão que eu tenho, essa visão que eu tenho da vida é uma visão assim de integração, né? Seria maravilhoso se não tivesse guerra, não tivesse essas coisas que maculam o ser humano, como o mau comportamento na sociedade, tudo isso, né? Então, a vida, para mim, é um teatro, né, multifacetado, né, que você encontra de tudo. Desde as coisas boas, as coisas ruins, né, as coisas agradáveis, as coisas desagradáveis, né? E a vida é isso, você tem que se adaptar e viver com uma certa sabedoria. E a vida tem sempre os obstáculos. Aproveitar que nós estamos em época de Copa do Mundo, eu posso fazer uma imagem aqui.
A vida é como aquela corrida de Olimpíadas, aquela corrida de obstáculos, você corre um pouquinho, salta uma barreira, corre outro pouquinho, salta outra barreira. Ninguém deve reclamar das barreiras que aparecem no curso da nossa vida, mas sim da melhor forma de superá-la, porque o dia que não tiver mais barreira, a vida acabou.